Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Oh, queridos irmãos, vocês aí do Facebook, vocês que sempre estão junto com nós, que tenhamos um domingo abençoado, que realmente seja um bom dia. Vocês podem estar estranhando o que é que o pastor Mário está fazendo na igreja, se é o dia do culto ao ar livre, mas é tempo de chuva, e o tempo choveu a noite toda aqui em Borda da Mata, e agora deu uma abertura, uma claridade, mas a gente sabe que já vem a água daqui a pouco. Então não podemos arriscar. O que nós não podemos deixar de fazer é o culto. E esse culto ao ar livre será dentro da nossa igreja, em substituição ao que nós fazemos lá em cima. Amém? É bom que os irmãos vão pegando assim o conhecimento do nosso trabalho. Nós estamos, quando nós fazemos um culto lá aos domingos, no ar livre, nós estamos 700 metros acima do que nós estamos aqui. Aqui nós estamos na nossa igrejinha, no nosso centro. Já aproveito também, já convido vocês que estão na Borda da Mata, venham às 18 horas e 30 minutos. Hoje é o culto de missões. Venham assistir, venham prestigiar. Nós estaremos aqui de braços abertos, esperando vocês. Mas a conversa está boa, nós precisamos orar. Você que está em casa também, fecha os olhos, vamos falar com o Pai. Nós não podemos levar as coisas mecânicas, tem que fazer o culto, vai ser lá em cima, vai ser ali embaixo, então vamos lá. Não, é o Senhor Deus que comanda tudo. Vamos pedir para Ele permissão, fechando os olhos, falando com Ele, dizendo para Ele: Pai querido, Deus amado, primeira coisa eu quero dizer a Ti, Senhor, que nós não viemos aqui só para pedir, nós viemos aqui também para glorificar o Teu nome, nós viemos aqui também, com a Tua permissão, falar da Tua palavra, e que a Tua palavra seja um alimento espiritual, como ela sempre foi, e que nós, ao sairmos daqui, ou vocês que estão nos assistindo, sejam alimentados por esta palavra. Por isso, meu Deus amado, eu peço através do Teu Espírito, o Espírito Santo, que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, Pai, que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa mente seja aberta, e que nós entendamos o recado, que nós entendamos o que o Senhor tem para dizer para nós nesta manhã. Por isso eu digo muito obrigado, eu oro, eu falo com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar então, vamos louvar um hino, nós já oramos, vamos louvar 2 hinos. Eu vou convidar a minha esposa, a Lia, e nós vamos louvar 2 hinos. Deixa eu fechar a Bíblia aqui, que a hora que chegar na palavra, nós vamos abrir a Bíblia. Pode vir que nós vamos louvar, glorificando o nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. 1, 2, 3. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vou falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele algo importante é você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Nova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nova-me, Senhor Jesus, oh, não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, glória! Necessita mais de ti. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tá bom. Atos seja. Glória a Deus. Caminhando sem temos porque esquecemos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E aqui, quando diz assim, caminhando sem destino, é porque às vezes está sem, estando sem Jesus, nós estamos sem, somos um, dois, caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir
carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho, mas quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Tenha a direção de Deus, seja rico ou plebeu, tenha uma vida sossegada. Há sempre um motivo para que seu objetivo se torne sempre em nada. Procura entender que a força e o poder estão na mão de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Cegar a sua cruz, sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Oh, glória. Obrigada, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Igreja, Deus é bom, Deus é Pai. Eu renovo o convite para hoje, às 18h30, nós temos o culto de missões. E muitas vezes a pessoa imagina o que é missões. A própria pregação de hoje, daqui a pouco, da agora que nós vamos abrir, nós vamos falar de missões. Nós vamos falar algo importante. Nós vamos falar que, nós vamos ver que imediatamente assim que Jesus foi batizado e abriu o ministério para ele, ele já foi perseguido. Eu quero dizer aos irmãos que missão tem perseguição. Até dá um rima, né? Missão tem perseguição. E o exemplo que Jesus nos deixou está em Mateus capítulo 4, está em Lucas capítulo 4, que é a perseguição do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, assim que saiu do batismo, assim quando o Pai apresentou ele como verdadeiro filho, ele foi levado em espírito para os montes. E lá ele jejuou 40 dias, 40 noites. E quem é que estava lá perseguindo ele? O diabo, o Satanás, aquele que é audacioso, aquele que é mentiroso. E Jesus, quando se trata de missões, missões divinas, os obstáculos são muitos, porque eles são batalhas espirituais. Você ter batalhas entre os homens é uma coisa, agora a batalha espiritual é outra. Nós precisamos estar muito atentos, muito forte, muita persistência, muita fé, para que nós enfrente essa batalha espiritual como Jesus enfrentou com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos tirar tudo desse ensinamento de Jesus, porque semelhante a Jesus, nós somos tentados e não cumprimos nossa missão. Sempre seremos tentados e sempre nós vamos enfrentar com a autoridade que o Senhor nos deu, com a confiança, sempre com a palavra de Deus. Então vocês abrem a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 4, e nós vamos falar da tentação de Jesus. Pastor Mário, mas como que Jesus saiu dessa com fome? 40 dias, 40 noites no monte. Como que Jesus conseguiu sair dessa tentação no deserto? E aí, o próprio Jesus vai nos ensinar.
Sabe de que jeito? Com a palavra de Deus. Cada palavra que Jesus respondeu para o diabo, nós vamos buscar na palavra de Deus. Claro que é no livro de Deuteronômio, nós vamos buscar lá e vamos comprovar quando Jesus disse, assim diz o Senhor. Então, vamos devagarinho, vamos meditar, vamos começar a colocar no lugar de Jesus, no sofrimento de Jesus, com fome. E quando ele teve fome, o que aconteceu? Apareceu a tentação, e pelo que a gente lê aqui, vamos ler, ele foi tentado desde o primeiro dia. Ele já subiu no monte em espírito, e é isso que nós vamos comprovar. E outra coisa que nós vamos comprovar, muitos podem dizer assim, mas pastor Mário, ele era Jesus. E a prova que ele era Jesus, a grande prova é que ele, sendo Jesus, ele era Deus e era homem, 100% Deus, 100% homem. Agora eu pergunto para vocês, se ele, Deus ali naquela altura, destruía tudo. Não tinha, o diabo não passava nem perto. E também não tinha fome. O Espírito não tem fome. E a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. Então ele era homem, homem de dores, como a Bíblia diz em Isaías 53. Homem sofredor. Vamos para a tentação de Jesus, vamos ler cada versículo e vamos comentar. E vamos falar um pouco do diálogo, se é que podemos chamar de diálogo, da tentação do diabo, quando ele lembrou até da palavra de Deus, e ele misturou, ele disfarçou o versículo, o Salmo 91, no Salmo 91, versículo 11, ele soltou, mas ele escondeu uma palavra. Nós vamos chegar lá e vamos mostrar quanto astúcio é esse espírito mau, que é o diabo. Capítulo 4, versículo 1 de Lucas, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós não podemos esquecer que Jesus tinha terminado de batizar. Jesus tinha terminado de ser apresentado pelo Pai, através do Espírito Santo, em forma de pombo. Ele acabou de batizar. Irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar. Você que já se batizou, você que está pensando em se batizar, nós, dia 31 de março, temos previsão, estamos profetizando do primeiro batismo do ano de 2024. Mas você veja a importância do batismo. Por que Jesus batizou? Para dar o exemplo para nós. E por que se batizar? Se batizar é para nós morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, viver com Cristo, ser nova criatura, deixar as coisas velhas para trás e assim sucessivamente. Mas o que eu quero dizer é que muitos de nós somos batizados e vem algo nos perseguir. Principalmente aqueles que estavam muito caídos. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Quando você está caído, quando você está no mundo, o diabo está abraçado com você. Agora, quando o abraço dele, ele às vezes não chega nem a encontrar uma mão na outra. Não é tão difícil você se soltar dele. Mas quando você está na lama,
Quando você está lá embaixo, num charco de lama, como diz o salmista, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para me ouvir. Ele me tirou de um charco de lama profundo. Quando você está numa situação dessa, o inimigo está abraçado com você e com os dedos cruzados. Então é muito difícil ele soltar. Ele não vai se entregar fácil. E você se batiza, ele não vai te soltar na mesma hora. Mas você precisa ter paciência, você precisa ter luta, aplicar tudo aquilo que você aprendeu antes de se batizar, aplicar que a palavra de Deus é a resposta para nós enfrentar o inimigo, começar a buscar santificação, e aí ele vai embora, ele se afasta. E cuidado, depois nós vamos ler aqui, ele se afasta por momentos. Preste bem atenção, cuidado. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte, vamos lá. Vemos então o Senhor Jesus Cristo terminou de ser batizado por João Batista e foi levado em espírito para o monte, para o deserto. E o que aconteceu? Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. Isso nos prova que Jesus estava ali como homem, como carne, homem de dor. Outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. 40 dias foi tentado. Quer dizer que o primeiro dia que ele já chegou, ele já foi tentado. Sabe lá o que é isso? Então nós temos que prestar atenção em detalhes, desde o primeiro dia. E nós somos tentados. Por isso, nós prestamos atenção agora na conversa que o diabo entrou com Jesus. E disse-lhes o diabo, se tu és filho de Deus, a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pastor Mário, mas onde Jesus tirou essa palavra? Eu também quero usar a hora que eu for tentado. Ah, ele tirou de Mateus? Tirou de Marcos? Não. Não existe, não tinha nada. Não tinha a nova herança. Não tinha nova aliança, aliás. Não tinha nada. Jesus não tinha vindo ainda. Então ele pegou aonde? No 5º livro do Velho Testamento, que é o Deuteronômio, que pertence ao Pentateuco, escrito por Moisés. Ele foi lá, buscou na cabeça dele o versículo, ele buscou no capítulo 8, versículo 3. Nós vamos achar, vamos ler e vamos comprovar que Jesus enfrentou o diabo com a santa palavra de Deus. E ele está nos ensinando hoje, esse mesmo Jesus Cristo, que ontem, hoje e eternamente é o mesmo, que nós precisamos ter a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo
o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Foi isso que Jesus falou para o diabo. Por isso que, voltando lá, vamos lá para o nosso Lucas aqui. Vamos aqui para o Lucas. Vamos caminhar aqui para o Lucas capítulo 4. Ele diz assim: e Jesus lhe respondeu, dizendo: não está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus? Versículo 5 começa a mostrar que o diabo não desiste. Que o diabo está, como diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está ao nosso derredor, urrando como leão, querendo nos tragar. Mas que se nós sujeitar a Deus, ele foge. Por isso diz aqui o versículo 5, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6, e disse-lhe o diabo: dar-te-eis a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Pastor Mário, então está querendo dizer que o diabo é o dono do mundo? Não, eu não estou dizendo nada, mas Jesus disse: o mundo é do maligno. É Jesus que disse. Por isso que a autoridade do diabo, ele estava com toda a autoridade. Ele quis impressionar Jesus. Ele diz aqui, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Tudo será teu. E o que Jesus fez? Jesus ficou discutindo com ele? Não. Jesus foi lá em Deuteronômio, de novo, e respondeu. Vamos ler o que Jesus respondeu primeiramente aqui no versículo que nós estamos lendo. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque estás escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Aleluia! Vamos ver em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Vamos ver se é verdade. Vamos ver aonde Jesus buscou. Basta nós ir lá em Deuteronômio, quinto livro do Velho Testamento, o chamado Pentateuco, escrito por Moisés. Versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Então, na letra, no A, né, diz: não tentareis o Senhor Deus. Isto é a mesma coisa que Jesus disse. E Jesus respondendo, lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 8, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor. No versículo 9, mais uma vez, o diabo não desistiu. O inimigo não desiste. Levou-o também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí ele começa a puxar a palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam isso que eu vou falar para vocês, e talvez vocês estão ouvindo. Aqueles que ouvem a gente sempre pregar, sabe o que eu vou falar. Mas muitos não
ouviram isso ainda. Ouve e guarde para você entender o tamanho da astúcia de Satanás. Veja, em nome de Jesus. Ele diz assim: levou-o também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí ele vai e começa a ler o Salmo 91. Preste bem atenção, irmão. Muita atenção agora, redobrada. E o que ele leu? Porque está escrito, 2 pontos, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Vocês olham na Bíblia de vocês que tem uma vírgula. Vocês olham na Bíblia de vocês que tem um espaço grande aí. Olharam? Perceberam? Vamos para o versículo 11. E que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Pastor Mário, aonde você quer chegar? Eu quero chegar que o diabo é tão astúcio que quando ele conhece a palavra de Deus muito mais do que qualquer ser humano. Mas ele modifica ela quando ele vai se comprometer. Então, vamos devagarzinho, o Salmo 91, e vamos ler o que é que o diabo, com a sua astúcia, ele tirou da palavra para não se comprometer. Continue prestando atenção na profundeza do que eu estou falando, irmão. Porque se nós não entender, nós não vamos conseguir, na realidade, saber que foi roubado da palavra de Deus. O diabo roubou, é o Salmo 91, no meio da Bíblia, o capítulo 11, é a verdadeira palavra de Deus. Vamos ler com calma e com atenção. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O que é que Deus tirou? Deus não tirou nada. Está aqui no Salmo 91. Mas o que o diabo tirou? Que tem a vírgula e tem o espaço. Caminho. Vamos ler de novo, para vocês entenderem. Capítulo 11 de Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Ponto. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Muito bem. Mas vamos ficar com o versículo 11. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Vamos para o versículo 11. Que o diabo falou. Porque está escrito, mandará, porque está escrito, 2 pontos, mandará seus anjos acerca de ti para te guardarem. O que falta aí? Caminho. E que é o caminho? Jesus. Ele falou, não é pastor Marco que está falando, não. O pastor Marco está falando, mas não é ele. É o Espírito de Deus. Ele está dizendo o seguinte, João 14:6, e Jesus disse, 2 pontos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês acham que o diabo ia colocar Jesus ali? Então, ele modificou o Salmo 91. Quem não entender, lê esse capítulo aqui, ó. Levou também, que é e que sustenha, onde é que está aqui o caminho? Aqui. Veja o versículo 10 de Lucas, medite nele, e vai lá no Salmo 91, versículo 11, e medita.
Veja que todas as Bíblias têm esse espaço aqui, é uma coisa de arrepiagem. Tem a vírgula e tem espaço, falta alguma coisa aqui. Quem é que tirou? Quem que tirou? O diabo. Então ele é astúcio, ele procura não se comprometer. Guarda essas, irmãos. Guarda as paradas difíceis que Jesus enfrentou aqui nesta terra. 100% Deus, 100% homem. No versículo 10, ele tirou o caminho. E no versículo 11, e que te sustenha nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Essa aqui ele não tirou nada, ele conhece a palavra, ele só tirou uma que ele ia se comprometer. Versículo 12. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Vamos ver aonde é que Jesus foi buscar? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Jesus conhecia a palavra? Claro que conhecia. O diabo conhecia também. Ele foi buscar na palavra a resposta para o diabo. O que é que, para responder para vocês de novo, né? O que ele disse aqui? Levou também a Jerusalém, que é o 9, né? O pináculo do templo, e disse-lhe, tu és o filho do homem, lança-te daqui. E leu a palavra do Salmo 91, versículo 11, tirando o caminho. Mas Jesus teve uma resposta para ele. E a resposta de Jesus foi, dito está, não tentarás ao Senhor seu Deus. E ele foi buscar em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. O que está escrito? Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás pelo seu nome jurarás. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. O que é que Jesus disse? Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora o último versículo. E acabando o diabo toda a tentação, ele não achou jeito. Olha que coisa que chama a atenção da gente. Ausentou-se dele por algum tempo. Muitos acham que deveria estar escrito aqui, e acabou tudo, aquele diálogo, aquela discussão, né? Aquele diálogo mesmo, aquela repreensão de Jesus em cima do diabo, com a palavra do Pai, com a palavra de Deus, e diz que acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se e nunca mais voltou para a terra. Não. Se fosse assim, irmão, não é assim. Não é assim. Põe isso na cabeça de vocês, põe isso no coração. Acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É algo que nós temos que ter dentro de nós. Em Mateus,
A palavra, então, é mais, ela chama atenção, no final, da maravilha. Mateus 4. Volta lá para o primeiro evangelho, Mateus 4, é o mesmo capítulo de Lucas 4, e vamos ver o versículo. Podemos ler o versículo 10, o 11. Né? Então, o diabo deixou. Nós já sabemos que lá em Lucas está dizendo deixou por algum tempo. Aqui não precisa falar que deixou o resto da vida. Não, deixou por algum tempo. E olha que coisa linda e bonita. Chegaram os anjos e serviam. Quem que estava com fome? Jesus. Quem é que serviram Jesus? Os anjos. Então, a palavra de Deus é assim, é algo maravilhoso, é algo que nos instrui, é algo que nos vai ensinando, e nós vamos cada vez mais, claro, pegando um amor infinito por Deus, pelas três pessoas, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, mas nós pegamos amor na palavra de Deus, na comprovação que nada é falso, nada é inventado. Pode ter alguma tradução que a palavra é diferente, mas o impacto, o que quer nos falar, o que quer nos ensinar, é a mesma coisa. Você pega a nova tradução, a mais moderna, ela muda, ela facilita nós entender. Que seria o ideal se todo mundo no Brasil, por exemplo, pegasse a nova tradução. Mas você não pode fazer isso porque nem todos têm a nova tradução. Então você está pregando uma coisa, o bom é você estar pregando uma coisa, algo, e aqueles que estão acompanhando estão na mesma sequência. Ajuda o entendimento. O recado que eu dou para cada um de vocês e para mim. Medite na palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Lembra-se quando Deus disse na palavra de Deus, na boca do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem é contra nós? Às vezes nós sentimos angustiados, às vezes nós sentimos pressionados, aborrecidos, às vezes humilhados. Lembra? Mas se Deus é por mim, quem é que vai estar contra mim? Lembra-se que o apóstolo Paulo disse, nas horas tristes, nas horas de aflição, que ele disse, em Cristo, sou muito mais que vencedor. Ele não é só vencedor, ele é muito mais que vencedor. Essas palavras nós temos que ter dentro de nós. Como tinha Jesus, 100% ali homem de dor, ele foi buscar no livro que ele tinha, no Pentateuco. Ele foi buscar em Deuteronômio. E vocês viram que é a palavra que ele soltou e que ele dominou Satanás com a palavra de Deus. Não foi com ameaça, não foi dizendo eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu posso transformar em Deus agora e destruir você. Deus está ensinando esta manhã que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E esse aprendizado desta manhã, nós vamos valorizar cada vez mais a palavra de Deus. Pode o diabo ter mudado, porque ele é astuto, mas a palavra não mudou. A palavra do Salmo 91, ela não mudou e jamais vai mudar. Ninguém vai tirar Jesus da palavra, porque esse caminho é Jesus Cristo, aonde ele diz, porque os seus anjos
os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aonde você escolher, escolhe Jesus, porque o caminho é Ele. O diabo tirou o caminho porque ele sabia que o caminho era Jesus. E Jesus saiu mais uma vez vitorioso e saiu, a sua fome foi saciar, e a gente começa a se imaginar, né, o sobrenatural, né? Que comida será essa que os anjos serviram Jesus, hein? Quanta mistura será que teria, né? Que mesa é essa? É maravilhoso. É muito maravilhoso. E o diabo, pastor, onde é que andou nessa altura? Ele comeu da comida? Jamais ele comeu essa comida. Então nunca mais desapareceu. É que nem os porcos, irmãos. É que nem os porcos. Tem mais um tempinho, falar mais um pouco. É que nem quando aquela legião de demônios. É muitos demônios. Estava naquele pobre homem, o endemoniado de Gadareno. Estava lá em Gadareno, uma terra de criação de porcos. E quando ele viu Jesus, ele disse: Filho do Altíssimo, não venha me aborrecer. Mas não era o homem, era aquela legião que estava ali dentro daquele homem, que vivia. Eles amarravam eles, algemavam eles nas pedras, ele rebentava. Ele dormia nos túmulos, ele não tomava banho, ele vivia praticamente quase nu. Uma pessoa conhecida ali naquela região de pagãos, de criadores de porcos. E quando Jesus viu, já repreendeu ele. Quando Jesus repreendeu, Jesus perguntou: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Legião. É muitos demônios. Jesus repreendeu e ele, mas dentro dele estavam eles, né, que é uma legião de demônios, rogou para que Jesus jogasse eles para os porcos. E Jesus fez isso, jogou para os porcos. Irmão, nós não podemos interpretar muita coisa que os pessoal fala. Oh, mas então agora eu não posso comer mais carne de porco. Na verdade, se for olhar a Bíblia, não pode. Mas você não vai deixar de comer uma carne de porco porque foi jogado os demônios, essa legião de demônios nos porcos. Aquilo foi porque ele estava na região dos porcos. Eles, para poder querer se defender, não querer sair da região, eles disseram: joga-nos aos porcos. E foi jogado, e mais de 2.000 porcos mergulharam, estavam na beira do mar, e morreram. Muitas pessoas que não conseguem ainda entender, acham que morreram os porcos, mas também morreu os demônios. Não. Os demônios ficaram ali. Os porcos morreram. Os porcos deu prejuízo para os criadores de porcos. Tão grande o prejuízo que Jesus foi expulso daquela terra. Assim que os porcos, criadores de porcos, chegaram, tomaram posse, viram a situação financeira deles, eles expulsaram Jesus. Mas antes de Jesus ser expulso, esse cidadão já estava sentado no barco de Jesus, trocado de roupa, barba feita, cheiroso, e disse: Senhor, leva-me junto. E Jesus disse: não, você vai ficar, para você evangelizar
essa terra de pecadores. Então, irmãos, nós tem muita coisa que nós temos que entender. Por isso que aqui nessa passagem diz que assim que o inimigo se afastou, que terminou a discussão, que ele se entregou, que ele perdeu, que ele sentiu perdido, ele se retirou por momentos. Então a Bíblia não esconde nada. Eu volto a dizer, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu vou até achar aqui para encerrar e vou ler do jeitinho que está escrito aqui, para nós não mudar uma vírgula, como a própria palavra de Deus, e nós vermos que a coisa é séria, é muito séria. E ela diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha quantas coisas está se dizendo para nós aqui, hein? Para nós ficar vigilantes, ficar atentos, porque o diabo é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ô, pastor Mário, e aí? Está escrito isso, é? Tá. E como que nós fazemos? Tudo tem a resposta, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Todos nós temos a perseguição do diabo. Só que nós, tendo Cristo, nós temos força para resistir, assim como Jesus deixou exemplo. Ele resistiu e saiu vencedor, porque a maior necessidade dele era se alimentar, e os anjos foram que deram esse banquete. Vamos ficar com essa palavra nesse domingo. Volto a dizer, nós estamos aqui no nosso templo, na Carlos Pereira de Toledo, número 90, por causa do tempo de chuva. Nós não quisemos se arriscar a fazermos lá no nosso terreno, aonde vai ser a futuro, vai ser a nossa igreja. Já estamos com o projeto pronto, já estamos tudo aprovado e já vamos começar muito em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus. Depois eu vou ler os anúncios, os avisos. O Francisco vai preparar ali para mim, para que vocês que não assistirem à noite ou não assistiram sexta, está assistindo hoje ou pela primeira vez, nós costumamos passar o projeto, o plano do nosso trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que aconteceu aqui, Pai. Reconheço e tenho certeza disso, que nada veio de mim, tudo veio do Senhor. Que veio a santa palavra, que veio, Senhor, a repreensão ao inimigo e nos ensinou que nós, como nós enfrentamos as tentações, como nós enfrentamos as perseguições. Agora, Pai, dê um resto de domingo abençoado para nós, um domingo carregado de bênção, pela honra e pela glória de Deus, que tenhamos um final de manhã abençoado, um final de tarde abençoada, e aqueles que almoçam em casa, como eu digo, todo domingo de manhã, que conseguem almoçar em casa, que conseguem estar com a família, porque hoje em dia as coisas são mais complexas. Então, queridos irmãos, sente na mesa junto com a família, não deixe as crianças ficarem correndo, agradeça o alimento, seja ele um banquete ou não, agradeça. Simule na tua mente que é os anjos que estão servindo e almoce, ore antes e tenha um final de domingo abençoado. Se você já foi na escola bíblica hoje,
Se você já foi no culto de algumas denominações que tem o culto de manhã, tenha a tarde livre. Se não estiver chovendo, passeie um pouco, ande um pouco, caminhe um pouco. Ô Pai querido, tenha, Senhor, a reserva para a noite, se você ainda não foi, e vai cultuar na tua igreja. Não fica andando de igreja em igreja, não, irmão. É a palavra de Deus que vai te governar. É a palavra de Deus que vai nos ensinar. Hoje nós tivemos o maior exemplo. Como enfrentamos as dificuldades, como enfrentamos os inimigos. É com a santa palavra de Deus. Não fique pulando de igreja em igreja. Vai na tua igreja. Coloque o teu joelho no chão e diga: Pai, eu estou aqui. Não vim aqui só para pedir. Eu vim aqui também para te agradecer, Senhor. Os livramentos que o Senhor tem me dado desde que eu nasci. Os livramentos que o Senhor me deu essa semana e eu nem percebi, Pai. E assim você glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje é o terceiro domingo do mês e hoje nós temos o culto de missões às 18 horas e 30 minutos e nós temos o pastor Laércio, missionário Laércio, ele vem de Pouso Alegre e ele vai trazer uma palavra para nós. Mas todos nós estamos aqui, os obreiros reunidos, para receber vocês de braços abertos. Na quarta-feira, dia 24, nós temos o culto da família, às 19h30. Na sexta-feira, dia 26, nós temos o culto de cura e libertação, às 19h30. No dia 27, que é todo o último sábado do mês, nós temos o culto, o que nós chamamos culto do morango, que é num local distante daqui, e que geralmente nós já saímos sempre às 12 horas e 40 minutos, 12 horas e 30, e nós iniciamos lá às 14 horas e procuramos finalizar às 15h30. Então, queridos irmãos, está dito isso aí. Sobre a construção, nós temos os carnês também já está ali, tudo prontinho para você depositar para nós a quantidade que tocar no teu coração. Também nós estamos preparando para fazer a mutirão no início da construção. E os eventos para 2024, nós temos a campanha do bazar, que já foi marcado, é lá no centro da Santa Cruz. Nós temos previsão de fazer o sábado de carnaval, se não me engano, não é certeza, é 10 de fevereiro, domingo 11, segunda 12, terça feriado 13. Nós temos ideia, estamos planejando fazer esse bazar. Vamos também fazer rifas, vamos fazer marmitas, tudo que for possível para que tenhamos entradas. E você que sempre nos prestigia, nós vamos dar um jeito de chegar ao QR Code, um jeitinho para vocês mandar algo para nós, ajudar na nossa construção. Nós somos pequenininhos, mas o nosso Deus, o meu e o seu Deus, é grande. Temos também subidas ao monte, temos visita nos lares, temos a consagração em junho na nossa sede em Guarulhos, temos a previsão de batismo dia 31 de março e assim sucessivamente. Então, eu gostaria que os irmãos colaborassem com nós, mesmo em oração, porque o Senhor nosso Deus é paz, nosso Deus é amor, nosso Deus é verdadeiro. Fica na paz, irmãos, eu vou dar a bênção apostólica e nós vamos para casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, permaneçam com toda a família, em nome de Jesus. Amém.